motivos que levam pessoas a te escolherem como um professor de música. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Eu sou Tatiana Starling, tô aqui hoje com meu digníssimo marido, Matheus Starling. Galera, tamo junto aí, vamos com tudo. Feliz de estar com vocês e eu vou revelar para vocês hoje quais são os verdadeiros motivos pelos quais os pais ou até mesmo os alunos te contratam como professor de música. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Esse é o nosso canal Professor de Música Empreendedor e a gente fala para você que é um professor de música e empreende, ou se você é um dono de escola, a gente fala para você também. Todos os dias, durante a semana, temos um conteúdo novo aqui para vocês, assim como a gente tem também lá no nosso canal, no Instagram, Professor de Música e Empreendedor. Então sejam bem-vindos, se inscrevam, façam parte dessa comunidade de professores de música de elite, ok? E o tema de hoje, o tema não, a gente tem que agradecer o nosso... É verdade. A gente tem um patrocinador top das galáxias, que vocês vão ver aí nas imagens, que é a JMC Academy. É uma universidade na Austrália e ela é uma universidade parceira nossa aqui da Starling já há um tempo. Lá eles têm cursos na área criativa, como produção musical, performance, composição. Eles também têm cursos na área de desenvolvimento de jogos, web design, cinema, televisão. Ou seja, gente, várias coisas e opções na área criativa. Se você tem um sonho de estudar fora do Brasil, essa é a oportunidade. A gente tem o nosso Instagram que vai aparecer para você, que é JMC Academy Brasil. Manda um direct pra gente se você tem alguma dúvida, se você quer saber sobre valores, como faz para emigrar para aquele país, que a gente vai tirar todas as dúvidas que você possa ter, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E o tema de hoje são quais são os verdadeiros motivos pelos quais eles te contratam como professor de música. E a gente separou aqui alguns motivos. E eu vou começar interrogando aí o senhor Matheus Starling, professor de música mor. Matheus, o primeiro motivo pelo qual as pessoas escolhem hoje em dia, até para falar, né, gente, os motivos que escolhem hoje não são os motivos que escolhiam ontem, né? O mundo mudou, o mundo se digitalizou. Então, número 1, a gente colocou estar bem posicionado nas redes sociais. Exatamente. Fala sobre isso, Matheus. Isso foi uma mudança de paradigma, né? Ou seja, é um modelo novo que a gente tem aqui agora, que a gente não divulga mais. Não é que você não possa divulgar, mas nós não divulgamos mais como divulgávamos a nossa aula de forma presencial. Sim. Você pode deixar um panfleto numa loja de instrumento, numa escola, na igreja, você pode fazer a panfletagem, tem resultado. Só que quando você está fazendo isso através das mídias sociais, você está global. Você tem um alcance muito maior. E a gente também fala que o seu vizinho, talvez ele te encontre mais no Instagram do que pela rua. Uhum. Ou seja, se você não está posicionado na internet e o seu concorrente da sua cidade está, ele vai pegar o seu vizinho antes de você. Ou seja, todo mundo tem que estar. Então, independentemente se teu foco é aula presencial, se teu foco é dar aula virtualmente, vender curso, não adianta, gente. Tem que estar ali. O mundo, ele já deixou, hoje não é mais escolha. Até uns 5 anos atrás você podia escolher. Uhum. Depois de 2020 acabou, né? Você tem que estar. A gente teve uma aceleração digital de 10 anos em um ano. Sim. Então, quem não estava teve que estar. E a gente colocou aqui que demonstra autoridade. Então tem a questão toda o seguinte: se você está posicionado, fazendo um trabalho mal feito, você, ao invés de estar crescendo, tendo autoridade, você está sendo visto como uma pessoa que não é profissional ali. Uhum. Então você precisa estar posicionado, e o posicionamento ele vem com o seu profissionalismo, com o trabalho bem feito. Estratégia, é o marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? Você cria conteúdo porque você está ocupando espaço, você está se conectando com as pessoas, você já está ajudando previamente. Você está ajudando através também de conteúdo gratuito, é isso? Exatamente. Então, quem ajuda gera afinidade, e quem está tendo afinidade contigo está aumentando o nível de consciência contigo, o nível de consciência sobre o que é aprender música, e pessoas compram de pessoas. Então, né, quem compra pela internet sabe que compra a pessoa antes. Compra o curso do Matheus Starling, por quê? Porque eu já acompanho o Matheus há muito tempo, ele já me ajudou várias vezes. Já viu várias aulas de graça e te ajudaram, imagina o pago, né? É a mesma coisa com qualquer produto que a gente compra, que a gente escolhe, né? A gente tem contatos com a marca antes.
nós vamos nos tornando consumidores de pequenos pedaços. A gente precisa de 5, 6, 7 contatos com uma pessoa, com uma marca, antes de realizar uma compra. Sim. É difícil alguém comprar de você sem nunca ter te visto. Né? Então, a produção de conteúdo é esse aquecimento que você tem com a sua audiência. Então, tanto para as aulas presenciais quanto a aula virtual, não tem como hoje em dia não estar produzindo conteúdo de forma constante. E isso que você falou me remeteu a algo muito interessante, porque a gente teve o Black Friday. E aí eu achei uma parada muito interessante e isso mostra muito o seu posicionamento nas redes sociais, por você já estar tanto tempo, dar tanto conteúdo, ser um cara tão sério, que dentro dos grupos, porque a gente faz grupos, né, de venda, dentro desses grupos do Black Friday tinha um cara que chegou meio que atrasado, ele não acompanhou o andamento do grupo, e ele falou assim, eu vi aqui que já tem 50% das vagas tomadas, eu quero comprar, mas o que eu tô comprando? Mas se o Matheus tá fazendo, tá valendo, né? Ou seja, isso aí é uma autoridade, o cara ia comprar uma parada sem saber o que tava comprando, ele só queria saber o que era pra ele não perder a oportunidade. Então, a gente colocou aqui o primeiro motivo que leva uma pessoa a te escolher. Não necessariamente é o mais importante, né? A gente tá botando os motivos aqui sem ser numa ordem. Isso, a gente botou 3 motivos aqui, não quer dizer que um seja mais importante que o outro. O segundo motivo, a gente colocou ter uma boa metodologia. Qualquer professor de música pode criar um método? Qualquer professor de música pode criar um método. Isso é uma coisa que a gente fala demais, né? Chega até... Tô ficando cansado de tanto falar sobre isso. A gente gravou dentro da nossa formação no módulo sobre como criar a sua própria metodologia. Então, qual é o problema que a gente percebe muito? O cara quer criar um método, mas ele nunca estudou por um método. Às vezes o cara nunca nem fez aula. O que acontece muito no Brasil. É comum. Um cara, ele é músico, ele é bom músico, ele pode ser um excelente músico, pode ser um bom músico. Ele aprendeu como autodidata, aprendeu com os colegas, aprendeu tocando, o que pode ser um ótimo processo de aprendizagem musical. Ok. Só que na hora de ensinar, isso pode ser uma trava. São outros 500. Porque são outros processos, entendeu? Por exemplo, todo mundo é autodidata até certo ponto. Nós que somos de uma geração, né? Eu peguei a internet a partir do início da minha fase adulta, 21, 22 anos. Eu aprendi muita coisa pela internet, mas eu também tenho uma formação musical. A minha formação me ajudou muito a modelar processos, a estudar com caras com metodologias consolidadas e ver como eles agiam na metodologia, como que eles organizavam. E às vezes você aprende sem nem perceber muito como você está aprendendo. Sim. Mas todo mundo hoje é fruto de aprendizagem de autodisciplina, né? O cara que é autoproficiente, né? Então a gente precisa combinar. Ou seja, mas se você é um cara que nunca estudou através de um método... É difícil criar um método. Então, é difícil criar um método. Então, número 1, se você pensa em estar criando um método, estude primeiro um método, né? Então, é aquele processo que a gente põe lá nas etapas de processo de pesquisa. Pesquisa e modelagem, não é isso? Pesquisa e modelagem. Então, assim, se você nunca estudou por um método, tem dificuldade, não fique com pressa de criar um método. Exatamente. Né? O método não pode ser criado da noite pro dia, sendo que você mesmo nem sabe como usar, né? Utilizar. Tem gente que é doido, né? É a mesma coisa, é o seguinte, é fácil criar um método? Para mim é. É fácil fazer um show tocando música, temas de jazz? Para mim é. Agora, é fácil pegar agora aqui e dar uma palestra sobre um assunto que eu não tenho domínio? Pô, não, teria que estudar, paro. Então, tudo assim, é fácil ou é difícil? Depende. Depende do nível de consciência. Depende para esse cara que está com dificuldade de criar um método, para ele é super fácil pegar um violão em voz e fazer um show de 2 horas com a plateia e todo mundo ficar ali o tempo inteiro cantando. Quem já domina o repertório, já sabe que horas que canta você, que horas que emenda as músicas. Bom e vai indo, então, assim, gente, tem que ter humildade para saber que você pode ser bom numa área e ruim numa outra. Então, se você nunca estudou por um método ou por métodos, vai ter que esperar um pouco, vai ter que ter esse processo de... Cara, preciso agora de um método de violão para iniciante. Qual a minha recomendação? Pega 3, 4 métodos e faz um benchmarking, né? Uma pesquisa, o que seus concorrentes ali que também vendem, estão vendendo, compra um curso do cara, compra um do outro cara, pega métodos mais consagrados, aí você começa criando a sua ementa.
Pô, cara, eu vi aqui, baseado no que os caras estão fazendo, no que eu acho que é bom. Eu acho que a minha ementa poderia ser uma combinação dessa aqui, porque ninguém é dono da ementa, né? Claro. Ninguém é dono da escala maior, ninguém é dono dos acordes de sol, mi menor. Agora, você não vai pegar e xerocar o conteúdo do cara, você vai criar o seu próprio conteúdo em cima disso. Então é ótimo ter uma metodologia, faz com que você ensine com mais calma, que você não pule etapas, que você pense num script antes de sair dando aula. Eu já dei aula por muitos anos sem nenhum tipo de metodologia, só baseado na minha cabeça, na minha experiência, e eu percebia que às vezes eu acelerava muito o assunto, porque às vezes o assunto era mais interessante para mim. Não, cara, vamos logo chegar naquele assunto, porque é aí que é legal. Ou então, às vezes, você fala muito rápido, ou às vezes você entra na onda do aluno que já está querendo ver outra coisa. A metodologia faz com que você cronograma a seguir, né? ponha mais seu pé no chão. Sim. Nós saímos aqui, vamos voltar aqui, porque isso é importante. Sim. Então, o aluno vai para casa com a apostila, tem o script, ele sabe, já fez a anotação ali na apostila. Apostila nunca é engessamento. Cara, eu vou falar para vocês como mãe e como dona de escola. Quando você contrata um professor, seja ele um professor de inglês, seja ele um professor até de artes marciais, o cara tem que ter um método ou ter estudado por um método. Isso também demonstra profissionalismo. Sim. Isso na hora de fechar a venda, na hora de fechar a matrícula, isso conta demais. Porque existem aqueles 500 milhões de professores que não têm método, que ele simplesmente é autodidata e ele dá aula, é aquele cara que todo mundo conhece. Pô, o cara toca bem e agora ele ensina, mas quando você toca bem, ensina bem e tem um método, você tá à frente de muita gente. Porque a maioria das pessoas não tem método. E a gente fez isso muito na nossa escola mesmo, isso, na nossa escola. Quando o aluno chega ali e fala, uau, tem uma apostila. Não, o pessoal fica encantado. Quando eu mostro a apostila de forma cronológica, nível 0, 1, 2, 3, 4, as pessoas ficam encantadas. Por quê? Tem um caminho, tem um começo, meio e fim. Não vai ser um dinheiro que a pessoa vai colocar na aula e não vai saber como que está sendo o desenvolvimento, por exemplo, do filho. Não, a gente já passou pela apostila 1, ele fez a prova da apostila 1, ele está dominando os assuntos, agora a gente está indo para o livro 2. Você vê, curso de inglês já entendeu isso há muito mais tempo. Tanto é que a maioria dos cursos vivem de métodos. Não é nem mais o que dá mais dinheiro, não é nem mais a mensalidade do curso, mas a venda de métodos. Sim, sim. Porque eles sabem que o método atrai. Então, você que é um professor de música empreendedor, cara, estude, crie o seu próprio método. Ele demonstra profissionalismo, seriedade e é muito mais atrativo na hora de fazer a venda. E eu coloquei aqui, Matheus, também sobre a metodologia, já ligado nas redes sociais. Muito interessante também, quando você tem um método, você colocar nas redes sociais provas sociais a respeito do seu método. Sim. Do aluno estudando o método, mostrando que aquele método funciona. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Não só, o professor Matheus Starling, eu estudo com o professor Matheus, hoje eu domino isso, essa escala. Diferente. Quando eu tô aqui com o Matheus Starling, ele é o autor do método tal, de guitarra, da Starling Academy. Pô, o método é incrível. Eu saí do nível iniciado ao avançado. Foi um processo de 2 anos. Tem muito mais apego quando tem um método que quando é só uma pessoa. Você então concorda é importante ou não? A prova social, é legal, e também depoimentos, né? Então você pode ir com o tempo e colhendo depoimentos dos alunos, né? Aproveita que o aluno está empolgado. Pô, você grava um depoimento para mim? Você pode estar sempre usando esses depoimentos das provas sociais nos seus stories. A gente, por exemplo, usa muito prova social, ou seja, nossos alunos tocando na Starling Academy of Music. Quase todos os dias tem um vídeo de algum aluno nosso tocando. Então é praxe nossa usar a prova social, e depoimento também é bem interessante, bastante interessante, tá? Tá, o terceiro motivo que eu escolhi colocar foi mostrar que você vai ajudar ao aluno a atingir o sonho dele com a música. Não é sobre o professor, sobre o aluno. Como identificar o sonho do aluno, como definir o aluno ideal. Estou cansado de trabalhar com alunos iniciantes, o que fazer? Então, defini várias coisinhas aqui. Poxa, então vamos lá. Vamos lá. Como identificar o sonho do aluno? Gente, como identificar? Perguntando, conversando, ouvindo esse aluno. Né? Você vai começar aquele bate-papo inicial, se você tem uma aula experimental, e aí, o que você faz, o que você toca, qual é o seu objetivo com a música? Você toca só como hobby ou você tem algum sonho de tocar na igreja, com os amigos? Me fala um pouquinho sobre você. É muito a respeito de ouvir, e a cada dia mais, eu que sou velha nas vendas, tenho aprendido que
Mudou. Hoje você vende para uma pessoa quando você ouve essa pessoa. As pessoas estão precisando ser ouvidas. E, cara, a parada é tão simples, porque quando você ouve, a pessoa já tá te dando todas as munições para você vender para ela e contra-atacar. Porque se o cara, eu pergunto, né? Mas me fala um pouquinho da sua relação com a música. Você já toca? Você quer adquirir essa habilidade? Por quê? Quando você começa a ouvir, eu falo, eu gosto porque era um sonho meu de infância, o que eu mais ouço lá na Starling, né? Sonho meu de infância, a infância inteira foi uma infância mais dura, mas agora que eu já tô financeiramente bem, eu não tenho problema de dinheiro, meus filhos já estão grandes, eu posso investir. Já me mostrou que o cara tem dinheiro, vai ter dinheiro para poder pagar o curso. Então, assim, opa, bom demais. E também porque antes eu tive um professor que falava que eu era muito desafinado, que eu não tinha uma mão direita boa, sei lá, várias coisas. Ou seja, eu já sei que aquilo ali é uma dor do cara. O que eu vou mostrar para ele? Algo para curar aquela dor. Vou mostrar para ele que a gente tem uma técnica, que a gente tem uma metodologia que vai fazer que ele vai conseguir. Então, o cara falando, ele já me deu muitas munições para converter aquele aluno. E eu falo com os vendedores lá da escola, gente, nunca foi tão fácil vender por isso. O problema é todo que a gente não está acostumado a ouvir. Não, tem um vendedor que ele gosta de falar, né? A maioria. Porque old school, Matheus, antigamente a gente era ensinado a vender você falando muito, você sendo um cara maneiro. E aí gera conexão, faz um rapport ali com a pessoa e fala, caraca, você também gosta disso? Pô, eu também. Sai do assunto. Aí você gera uma conexão emocional com aquela pessoa e você vende. Só que isso hoje em dia não funciona. Mas eu aprendi assim. Eu cresci assim. Uma coisa, a gente vai deixar isso aqui muito claro agora, né? Você chega pra pessoa e fala assim, mas qual o tipo de banda que você gosta? Fala pra mim um tipo de banda que você gosta. Eu gosto... Eita! Me pegou. Qual cantor que você gosta? Você gosta de que estilo de música? Eu sou muito eclética, mas eu gostaria de aprender sobre música brasileira. Tom Jobim, por exemplo. Tom Jobim, você gosta de Tom Jobim, tá? É o quê? Qual instrumento? Eu gosto de guitarra. Guitarra? Uhum. Legal. Então, a gente tem um curso aqui de guitarra voltado para a música brasileira com especialização em Tom Jobim. Ou seja, eu falei tudo que você falou para mim. A gente tem um curso aqui, nosso, né? Você vai aprender guitarra. Mas você já estava doido para responder, você viu? Você estava doido para responder. Não, gera conexão, gera conexão. Eu tô tentando fazer rápido aqui, só para falar o seguinte. Tudo que você falou para mim, eu tô falando que está contido no que eu vou te ensinar. A gente tem um curso de guitarra voltado para música brasileira e a gente usa os temas e as músicas do Tom Jobim. Uhum. Então, 100% que você estava me perguntando. Mas normalmente, o que acontece? Eu te pergunto, o que você gosta? Eu falo assim, eu sou muito eclética. Uhum. Eu falo assim, não, a gente tem um curso de guitarra, cara, que a gente aborda todas as técnicas do zero ao avançado, entendeu? E, cara, você com certeza tendo 1h30 por dia para praticar em 2 anos, você vai alcançar um nível de proficiência. Você vai conseguir, por exemplo, Slash. Conhece Slash? Você fala, conheço. Eu vou começar a falar um monte de coisa que eu acho que é maravilhosa e você estava focado em outra coisa. Exato, não vale a pena. Mas os vendedores de antigamente eram assim. Eles só falavam, te enchiam de informação. E algo que eu aprendi também no processo da venda. Cara, você não pode dar muitas opções para a pessoa. Sim. Você dá uma opção ou você dá no máximo, 2 opções. Nunca 3. Sim. Porque a 3, ela não vai decidir. Já é paralisação. Ela paralisou, ela não consegue decidir, ela vai para casa pensar. E venda é emoção. Então a pessoa não vai comprar depois, caso ela não queira muito, entendeu? Então a gente estava falando aqui sobre... Peraí. Por que a gente levou o assunto para essa área? Sobre sonhos, a gente estava falando dores, nessa parte aí. Que é importante. Aqui não é sobre o professor, é sobre o aluno. Então, quando você ouve mais e fala menos, você tem muito mais chances hoje em dia de alcançar o objetivo, que é tornar aquele possível aluno em um aluno, música, né? Quando a gente fala assim, você vai ver isso muito no marketing, né? Desejo. Você precisa criar desejo sobre o produto, né? Cara, música é 100% desejo. Ninguém entra na música para aprender por necessidade. Sim. Diferentemente de outras formações, de outros produtos, que é uma necessidade para a pessoa. Chega assim, cara, o dono de uma empresa, ele precisa que os funcionários deles façam treinamento. Uhum. O cara vai estar lá para aprender, querendo ou não. Sim. Então, negociação é outra.
existe uma necessidade, né? Que o cara tá entrando, o dono da empresa comprou o treinamento por uma necessidade, mas não é por um sonho, não é por um desejo. Pô, música não, todo mundo que entra na música é muito lúdico, é muito emocional, o cara quer se ver tocando na igreja, no boteco, no churrasco, na roda da família, porque ele gosta de animar, ele via que o tio dele que animava o churrasco, pô, ele cresceu vendo o tio dele animando o churrasco. E ele quer estar naquele papel ali agora da família dele. Então é só a respeito disso. Quando a gente fala de dor, normalmente é quem começou a aprender. Sim. E aí ele encontra barreiras, problemas, professores que não têm metodologia, o cara cansa, que a gente vê muito, né? Sim, muito. A metodologia salva muito nesse sentido, porque o cara fala, cara, eu passei por vários professores, sinto que depois de 3, 4, 5 meses, o professor começa a me enrolar. Isso. Quando eu falo isso, o professor começa a enrolar, eu garanto para você aqui, deixa aqui nos comentários, que tem pessoa que já se sentiu assim tendo aula com algum professor, ou já até mesmo se sentiu assim dando aula. Sim. Depois de 8 meses com o aluno, fica assim, pô, o que eu vou ensinar pro cara? Porque o cara metodologia, não tem começo, meio e fim, né? A metodologia, ela te livra disso, porque você ficou semanas, meses ou anos refletindo sobre o que talvez não seria legal também, realmente, a pessoa ter o aluno ideal. Porque quando o professor tem um aluno ideal, não só que ele queira atingir, mas que para ele também é melhor para dar aula. Porque o cara também... eu vejo que a maioria dos professores tem... Eu acredito que para você ensinar... Não sei se eu estou falando besteira, Matheus. Mas para você ensinar, tem que ter um pouco também de... Não é dom. Mas, por exemplo, você é um cara que não dá para ensinar para criança. Sim. Que não tem a ver contigo, sua personalidade e tal. Não é meu aluno ideal. Então, não é seu aluno ideal. Mas tem gente que é excelente professor, por exemplo, para criança. Sim. Então, assim, definir um aluno ideal ajuda também não somente a conversão de matrículas, mas você ter mais prazer naquilo que você faz. Aí que tá a diferença entre aluno ideal e aluno real, né? O que é o aluno real? Cara, você... eu não sei quem tá vendo aqui se já dá aula há 10 anos, por exemplo. Sim. A vida de quem dá aula numa cidade, né? Já dá 10 anos, você tem teus alunos presenciais. Aí você pega tudo. Você pega o cara que quer tocar na igreja, que quer tocar no churrasco, no pub. Aí o cara dá aula de violão, ele dá aula de ukulele, ele dá aula de baixo, ele dá aula de pandeiro. Isso é muito comum no Brasil. Sim. Qual que é o problema disso? Isso não funciona na internet. Não funciona. A internet, ela precisa ser focada é a frequência. Né? A onda da frequência é uma frequência só, cara. Ela tem que escolher um nicho, um instrumento e fazer em cima dele. Porque o cara que chegou... se você é um cara que faz isso tudo e fica mostrando isso tudo que você faz e ensina, um vai chegar pelo pandeiro, o outro vai chegar pelo ukulele, o outro vai chegar pela guitarra rock, o outro vai chegar pela bossa nova. E o que acontece? Você tem múltiplos públicos ali dentro. A postagem que você colocou hoje de manhã sobre bossa nova só agradou um desses caras. Todos os outros vão ignorar. E a gente sabe que quando você é ignorado... o Instagram não entrega, o Instagram já te boicota direto. Então a internet é a respeito de nicho. Você tem que escolher, cara, eu vou falar para o meu aluno ideal. Sim. Então a internet está te dando essa chance. Cara, qual é o seu aluno ideal? Com quem você quer trabalhar? Para quem você quer falar? Aqui na internet você tem a chance de começar do zero e falar para esse cara e crescer com essas pessoas e um dia poder ser líder nesse mercado que você escolheu agir. Sempre na vida a gente tem decisões que são difíceis. Por exemplo, seria essa outra pergunta que eu falei. Estou cansado de trabalhar com alunos iniciantes. O que fazer? Lembrei da caixinha de perguntas que o cara fez para você hoje, que você mostrou. Não trabalhe mais com iniciantes. Não, a pergunta não foi essa, não. Eu sou marrento. Não. O cara perguntou, não gosto de aula online, só prefiro presencial. Eu respondi, faz presencial. Não, ele falou assim, não gosto de aula online, só presencial. O que fazer? A Matheus respondeu, faça aula presencial. Porque já estava ali na pergunta dele a resposta. É a mesma coisa aqui. Mas acho que o caso desse cara é pior. Por exemplo, ele precisa da aula. Então, mas olha só. Ele tem que pegar iniciante porque ele tem que pegar iniciante. Não, ele precisa iniciante, mas se ele não se aprofunda, se ele não nicha em um tipo de cliente ideal, que é o que ele não quer, que já mostrou que iniciante ele não quer, ele nunca vai poder trabalhar com algo que ele queira. Então, o que acontece aqui? Em algum momento as pessoas têm que tomar uma decisão. Isso, exatamente. O que acontece é que as pessoas não têm resiliência. Elas querem o seguinte, eu não enchi o saco de aluno iniciante.
Eu quero dar aula para quem quer nível intermediário para cima. Só que o cara quer que isso aconteça em um mês. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Então, assim, se prepare para trabalhar... Depende, mas se ele vai dar só aula para iniciante, é mais fácil, Não, eu tô falando, ele não vai pivotar. Nicho... Ele não vai pivotar, né? Sim. Que é mudar em 6 meses. Pô, há 6 meses atrás, eu só dava aula para iniciante. Agora, só tem aluno intermediário avançado. Você tá falando que vai ser uma coisa devagar. Vai acontecer. Pô, claro, porque ele precisa continuar dando aula para aqueles alunos iniciantes. Ele vai ter que começar a fazer um novo trabalho nas mídias sociais, focado num outro público. Mas... É óbvio que eu parto do princípio que tem capacidade para isso. Sim. E aí vai focar nisso. Se você não se sente tão capaz, já passou da hora de você fazer a nossa formação. Tá? Hoje, para você ser parte da nossa formação, você precisa preencher, vai estar aqui na nossa descrição, o nosso formulário. Nesse formulário, a gente vai entender se é o seu momento de entrar para a formação ou se ainda não é o seu momento, através das suas respostas. A gente vai entrar em contato com você, vai bater um papo, vai entender a sua situação. Então, se você se sente paralisado, eu preciso avançar, mas não consigo, preencha esse formulário, porque a nossa formação é para você. E aí a gente vai te procurar e vai ver se é o seu momento, tá? Então, é legal lembrar que a gente tem a nossa formação para guitarristas, né? Toda a parte de guitarra, harmonia, percepção, improvisação na Starling Academy. E a gente tem a formação pro professor de música que quer empreender, que é a nossa formação professor de música empreendedor. Só falando que existe 2 tipos de formação. Porque eu estava falando antes sobre a capacidade de ensinar, entendeu? Eu falei o seguinte, se você não se sente capaz de ensinar um aluno intermediário ou avançado, aí ele precisa correr atrás de uma capacitação musical. O que acontece muito? Para você ensinar um aluno que é intermediário ou avançado, você precisa ser visto como autoridade. Sim. Porque quem é um aluno intermediário ou um aluno avançado, ele já sabe quem ele vai procurar. Ele já sabe que, cara, esse cara aqui eu já vejo ele ensinando, eu já vejo ele tocando, eu já, gostaria de estudar com ele. Então, você vê, o trabalho que a gente faz há quanto tempo? A pessoa ela já sabe que... Ela já quer estudar comigo há muito tempo. Normalmente acontece isso, né? É questão de você plantar as sementes. Sim. Então, como eu estou muito tempo plantando sementes, eu colho todos os dias da semana uma semente que foi plantada em algum momento no tempo, né? Sim. Qual que é a próxima aí? Então, a gente acabou. É só isso aí mesmo. Acredito que são bons motivos. Se você não se enquadrou ou não tem... essas habilidades específicas que a gente falou, que seria um motivo pelo qual seria procurado como professor, procure desenvolver essas habilidades, que com certeza você vai ter muito mais chances nesse mercado como professor de música empreendedor. Aí é a balança que a gente sempre fala, né? 2 M's, mercado e maestria. Você sempre precisa evoluir na maestria musical, como professor de música, mas você também precisa evoluir nas questões do mercado. Do mercado. Que é... Está sempre adaptado, sempre buscando novas alternativas, dar uma nova experiência para o seu cliente, aprender a editar vídeo, aprender mídias sociais. São muitas coisas para serem aprendidas, não é? É exatamente isso. Gente, muito obrigada. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui a gente tem vídeos e conteúdo durante toda a semana, tá? Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!